Você já parou para pensar que algumas distopias parecem mais reais do que os jornais do dia? Hoje a gente vai conversar sobre um livro que parece cada vez menos ficção e cada vez mais retrato da realidade. Um livro que muitos leram procurando ideias revolucionárias ou para achar alguma teoria da conspiração. E outros só ouviram falar de longe. Mas poucos entenderam o quanto ele pode ensinar, principalmente se você é escritor ou quer escrever. Eu tô falando de Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E não é só mais uma distopia sombria, mas uma viagem na maionese. É um tratado de futurologia criativa, uma aula de construção de mundo e um retrato amargo do que pode acontecer quando a sociedade escolhe o conforto ao invés da liberdade. Futurologia e filosofia puras. Se você gosta de ficção especulativa ou leu Admirável Mundo Novo, me conta aqui nos comentários a sua opinião. Eu não quero só falar dos livros que eu li e o que eu aprendi aqui sozinha, não. Eu quero ouvir a sua opinião sobre os livros e quero saber o que você aprendeu também. Então me conta aqui. E antes que a gente mergulhe nessa obra, deixa eu te apresentar primeiro o autor. Ou melhor, o mundo do autor. O Aldous Huxley nasceu em 1894 na Inglaterra. E ele não veio de uma família qualquer. Ele era um Huxley, sobrinho de Matthew Arnold, neto de Thomas Huxley, ou o Bulldog de Darwin, que era defensor ferrenho da teoria da evolução. Ou seja, o Huxley cresceu cercado por ciência, literatura e debates filosóficos na mesa do café. Mas isso não significa que ele teve uma vida fácil. Aos 16 anos, ele sofreu de uma doença nos olhos e ele quase ficou cego. Ele dizia que enxergava como se olhasse por um vidro fosco, tudo embaçado. E talvez isso explique muito o que ele escreveu depois. Porque quando você não vê o mundo com nitidez, você começa a enxergá-lo por dentro, a pintá-lo com as suas cores, a enxergar do seu jeitinho. Agora corta para os anos de 1920, onde o mundo estava saindo de uma guerra mundial, entrando em outra, e ao mesmo tempo celebrando o avanço da tecnologia, o avanço da indústria e da produção em massa. Era o tempo da linha de montagem do Ford, do otimismo cego na ciência, do consumo como quase uma religião. Foi nesse contexto que Huxley escreveu Brave New World, publicado em 1932. E o que tem nesse tal mundo novo? Tem um futuro onde as pessoas são fabricadas em laboratório, é isso mesmo, geneticamente programadas para ocupar funções sociais específicas, onde não existe mais pai nem mãe, onde o amor romântico foi substituído por promiscuidade incentivada, desde a infância inclusive, e onde a arte, a filosofia e a religião foram trocados por entretenimento vazio e uma droga chamada soma, que servia para acalmar a angústia. Parece exagero? Parece. Mas vamos pensar juntos. O que o Huxley fez aqui não foi prever o futuro com a precisão científica. Ele não tentou adivinhar o que viria. Ele tentou mostrar o que poderia vir. Ele olhou para o presente dele e esticou as tendências até as últimas consequências. E é aí que entra a primeira e grande lição que a gente pode tirar como escritor. A futurologia literária não é sobre prever, é sobre ampliar. Huxley pegou os sinais da sua época, que eram a industrialização da vida, a adoração pela ciência, a medicalização da existência, e se perguntou: e se continuar assim? Essa pergunta, simples e poderosa, pode ser o motor de qualquer escritor que se propõe a imaginar mundos. Você quer escrever ficção especulativa? Faça como Huxley. Observe obsessivamente o agora, porque o futuro mora nos exageros do presente. Mas Admirável Mundo Novo não se sustenta só nessa ideia. Ele tem uma estrutura muito bem arquitetada. Aqui a história começa com um tour, literalmente. Nós somos levados, junto com um grupo de alunos, a conhecer os bastidores do Centro de Incubação e Condicionamento. Ali, Huxley apresenta o seu mundo através dos olhos do leitor, como quem faz uma visita guiada ao inferno, um inferno limpo, eficiente e sorridente. É muito assustador, não tem como sentir o mínimo de conforto nesse tour. Eu, pelo menos, me senti assim. Depois, nós conhecemos Bernard Marx, um homem que se sente deslocado. Ele é o personagem que carrega a dúvida,
que permite a crítica, mas que também carrega muitas contradições. E aqui entra uma segunda lição fundamental para quem escreve. Os seus personagens não precisam ser heróis. Eles precisam ser tensos, complicados. Huxley não cria protagonistas que salvam o mundo. Ele cria figuras humanas, atormentadas, falhas, que tentam, e nem sempre com sucesso, resistir a essa maré. Bernard, por exemplo, deseja ser aceito pelo sistema que ele mesmo critica. Ele é, ao mesmo tempo, um rebelde e um carente. E isso torna insuportavelmente real. Depois temos John, o selvagem, criado fora da sociedade tecnocrática, que é inserido nesse mundo novo como uma espécie de experimento antropológico. É com ele que Huxley promove os diálogos mais filosóficos e mais legais do livro. Especialmente aquele antológico com Mustafa Mond, o controlador mundial, mais pro finalzinho do livro. E se você nunca leu esse diálogo, leia. É uma aula de embate entre valores. Liberdade versus estabilidade. Verdade versus felicidade. Arte versus utilidade. Agora, do ponto de vista técnico, o Huxley fez algo genial aqui também. Ele constrói o enredo como um espelho partido. Cada personagem representa uma tensão, uma hipótese, e nenhum deles carrega sozinho a mensagem do autor. Porque a literatura, para Huxley, não era um panfleto, era provocação. E aí vem a terceira lição. Construa enredos que funcionem como experimentos éticos. Não é sobre ter razão, é sobre fazer o leitor pensar. A narrativa de Admirável Mundo Novo não é linear no sentido tradicional. Ela oscila entre o deslumbramento e o horror, entre a crítica social e o drama íntimo dos personagens. Isso é o que torna o livro tão duradouro no tempo. Ele não oferece uma resposta, ele oferece um desconforto. Eu tô sempre falando disso aqui. Aliás, falando em desconforto, tem uma coisa que vale a pena dizer. Muita gente compara o Huxley com Orwell, autor de 1984. E uma comparação muito válida, mas ela é incompleta. O Orwell imaginou um futuro de repressão total. O Huxley, um futuro de prazer total. Em 1984, nós somos controlados pelo medo. Em Admirável Mundo Novo, nós somos controlados pelo prazer. E é por isso que o livro de Huxley talvez assuste mais, pelo menos me assustou mais. Porque ele nos seduz, ele nos convida a aceitar um mundo que é confortável, que é indolor, mas é sem alma. E isso nos leva à última grande lição para quem escreve. Não subestime o poder da ironia. E eu falo muito disso nos vídeos que eu faço do Machado de Assis. E a ironia, meu amigo, a ironia é uma joia. O título do livro vem de uma fala da Miranda, em A Tempestade, do Shakespeare. Ó, Admirável Mundo Novo, que tem gente tão bela nele. Uma fala ingênua que contrasta com a realidade sombria da peça. Huxley usa essa mesma ironia para nomear um mundo que é tudo menos admirável. Essa ironia atravessa o livro todo. Está nos slogans, nas canções infantis que eles cantam, nos discursos, e é ela que permite a crítica mordaz sem precisar gritar, sem precisar apelar. Se você escreve, pense nisso. A ironia é uma lente poderosa. Ela permite dizer verdades duras com suavidade literária. Eu gosto muito desse tom irônico e eu acho que tem muito dele nos meus próprios livros, nos meus textos. Principalmente no livro Reféns do Karma, onde o narrador, que é o fantasma do tataravô, assombra o protagonista. E é um poço de arrogância. Isso torna o livro bem cômico. Se você não leu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. E fica aí mais um exemplo de como usar a ironia na prática para passar uma mensagem, sem ficar piegas. Para fechar, eu quero te deixar com uma imagem. Em seus últimos anos, o Huxley se voltou para a espiritualidade e os estados alterados de consciência. Ele escreveu As Portas da Percepção, experimentou mescalina e buscou o que ele chamava de consciência expandida. Ele morreu em 1963, no mesmo dia em que JFK e C.S. Lewis e pediu no leito de morte dele que a sua esposa lhe aplicasse LSD. Aldous Huxley foi até o fim um explorador da mente humana. E talvez seja isso que nos cabe como escritor. Não usar LSD, pelo amor de Deus. Mas explorar sem medo os limites do pensamento, da mente criativa. Imaginar futuros não como adivinhação, mas como uma crítica criativa do nosso presente. Criar personagens que carreguem as nossas dúvidas e enredos que provoquem em vez de tentar ensinar. Porque no fim das contas, escrever é isso.
um ato de imaginação radical, um gesto de lucidez num mundo anestesiado. E Admirável Mundo Novo segue aqui, mais atual do que nunca, nos lembrando que a literatura não é só um espelho, é um aviso. E você, vai escrever o seu? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, que isso ajuda muito o canal e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é bom e que mais pessoas vão gostar dele. Eu vou te sugerir um outro vídeo aqui do canal que vai aparecer em algum lugar aqui da tela. Eu espero que você goste e que seja útil para você. Obrigado por ficar até o final, te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau!